de amor, e é sempre um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que se debate muito dentro da doutrina espírita, a obsessão. Nós sabemos que a obsessão nada mais é do que pensamento fixo. Se nós olharmos o termo obsessão, nós vamos ver que vem do latim obsessão, que quer dizer pensamento fixo, ideia fixa. Para a doutrina espírita, a obsessão é toda ação que um espírito malfazejo faz em relação a outro espírito, ou seja, agindo de acordo com a sua vontade, tentando subjugar a vontade de outra pessoa. Allan Kardec, no seu estudo sobre a obsessão, ele classifica a obsessão em 3 tipos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação ou a possessão propriamente dita. Mas para nós entendermos esse processo de influenciação espiritual, nós vamos reportar a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos nos influenciam na nossa existência, na nossa caminhada? E eles são categóricos e dizem: bem mais do que vós pensais, às vezes são eles que vos dirigem. Quando essa resposta chega de Allan Kardec para cada um de nós possamos perguntar: mas de que maneira os espíritos podem nos influenciar no nosso dia a dia? De que maneira eles podem realmente agir através de nós? E o que nós temos que ter em mente, na questão de nós como espírito reencarnado ou encarnados, propriamente dito, nós não vamos, como nós dissemos uma outra vez aqui, não vamos cansar de repetir, nenhum de nós que está aqui na noite de hoje vai se tornar espírito quando desencarnar. Não existe a mínima possibilidade. Por quê? Porque nós já somos espíritos vivendo na dimensão humana. Esse conceito faz toda a diferença na nossa caminhada. Se nós somos seres espirituais estagiando na dimensão humana, nós temos contato direto com o nosso mundo de origem, que é o mundo espiritual. E esse contato se dá através dos pensamentos e das emoções. À medida em que nós alimentamos determinado tipo de pensamento na nossa caminhada, nós passamos a influenciar e a ser influenciado por esses pensamentos e por essas energias. Porém, essa influência não se dá só do ponto de vista espiritual, propriamente dito, mas entre nós, seres encarnados, nos influenciamos diretamente, diariamente. Todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções, eles sintonizam com todas as mentes, com todos os seres encarnados e desencarnados, que estão na mesma faixa de vibração, na mesma faixa de sentimento. Quando nós analisamos esse processo, nós conseguimos entender a complexidade do processo da obsessão. Nós conseguimos entender de que maneira nós podemos influenciar e ser influenciado, como diz Allan Kardec. E a obsessão, dentro das suas colocações de obsessão simples, fascinação e subjugação, a obsessão simples, como diz Allan Kardec, como nos mostra a doutrina espírita, é aquela em que todos nós estamos inseridos no nosso dia a dia. Nós atraímos e somos atraídos por todas as nossas tendências morais, por todos os nossos pensamentos, que não estão sintonizados na lei de amor, a lei que Jesus deixou para cada um de nós: amar a Deus sobre todas as coisas, fazei ao próximo ao vosso semelhante. Tudo que vós gostarias que fizesse a vós. Quando nós não conseguimos entender isso, nós vemos mergulhados na mágoa, no ressentimento, na vaidade, no rancor, em todos os sentimentos que nos colocam numa posição vibratória que favorece a aproximação de todos os seres espirituais que estão naquela condição. Porém, o interesse do ser espiritual que se aproxima de nós, nessa situação de obsessão simples, é apenas a sincronização moral. Ou seja, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, atrai espíritos que pensam e agem da mesma maneira. Então, de uma forma direta ou indireta, todos nós sofremos um processo obsessivo, porque todos nós estamos diariamente mergulhados na dor, no sofrimento, na mágoa, no ressentimento, na ideia de não perdoar, na ideia de trazer tudo aquilo que nós distanciamos do amor e da paz. Quando Jesus ensinou a nós a lei do perdão, o perdão não é para libertar o outro, o perdão é para nós nos libertarmos.
Quando nós perdoamos alguém, nós estamos perdoando a nós mesmos. Nós estamos tirando aquela carga emocional que nós carregamos junto de nós, aquela dor, aquela mágoa que vai nos correndo dia e noite, por algo que nos fizeram, por algo que nos magoaram, ou por algo que nós achamos que nos fizeram muitas vezes. Quando nós perdoamos, nós estamos libertando essa catarse de nós estamos tirando essa dor que está dentro de nós, e nos colocando em condição de um estado de harmonização, porque passamos a entender a partir daquele momento que aquela carga não pode continuar junto de nós. E como nós falamos, nós nunca estamos sozinhos, nós nunca comungamos das nossas ideias sozinhos. Temos uma multidão de seres espirituais encarnados e desencarnados que comungam e sintonizam na mesma faixa de equilíbrio ou de desequilíbrio em que nós nos encontramos. Então a obsessão simples nada mais é que a conjunção de ondas dentro do processo de moralidade, ou seja, o espírito, ele não tem mágoa, ele não tem ressentimento, não existe nada aqui do passado que nos ligue a ele, é apenas o interesse de estar junto de nós, pelas nossas tendências, pelos nossos vícios, pela nossa maneira de ser. Quando nós mudamos essas predisposições íntimas, quando nós passamos a nos olhar, quando nós passamos a acreditar mais na nossa capacidade de amar e ser feliz, quando nós deixamos de sabotar aquilo que nós poderíamos fazer de bom para nós, acreditamos que as coisas boas podem chegar, porque nós temos esse princípio dentro de nós. Afinal, não é Jesus que diz que nós somos deuses? O que ele fazia, nós podemos fazer melhor que ele. Ele estava falando do amor, da capacidade de doação, da capacidade de perdoar, de amar, de auxiliar o seu semelhante. É nesse sentido que Jesus colocava para nós. Então, quando nós mudamos as nossas predisposições íntimas, esse processo simples da obsessão, ele passa a não exercer sobre nós. É a mesma coisa quando nós fizemos a nossa mudança do ponto de vista material, daqueles espíritos encarnados que de uma forma direta ou indireta comungam dos nossos vícios, das nossas tendências, estão num processo de troca de energia doentia. Então é um processo de obsessão de encarnado para encarnado naquele momento. Quando nós deixamos, quando nós mudamos o nosso comportamento, a nossa atitude, nós vamos perdendo ao longo da nossa caminhada determinados amigos, determinadas companhias que não sentem mais prazer em estar junto de nós, porque no ver deles não nos interessa, porque nós deixamos de beber, deixamos de usar drogas, nós temos de fazer uma série de coisas que era atrativo para eles, que fazia bem estar na nossa companhia, porque nós comungávamos da mesma faixa e caminhávamos e fazíamos a mesma coisa junto. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Os seres espirituais que estão ligados por nós, pelas tendências do ponto de vista moral, quando nós mudamos as nossas predisposições, eles não perdem tempo para estar junto de nós. Como não há vínculo reencarnatório entre nós dentro desse processo obsessivo, eles seguem o seu caminho. Eles deixam de exercer a influência deles sobre nós, porque nós passamos a mudar, nós passamos a nos tornarmos pessoas diferentes. E isso é uma luta diária no nosso dia a dia. É um compromisso que nós temos de nos tornarmos pessoas melhores para nós mesmos. A felicidade, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. A capacidade de reação, de transformação, não está na mão de religião nenhuma. Está na nossa conscientização, em nós olharmos para nós com mais respeito, com mais amor, com mais carinho, com mais atenção. Realmente buscar para nós aquilo que nos faz bem, aquilo que realmente nos dá a serenidade e a tranquilidade necessária, tirando esse vazio, esse sofrimento que nós trazemos junto de nós. Mas como o processo obsessivo, ele é um processo que muitas vezes envolve determinadas situações em que nós desconhecemos, dentro do processo da obsessão, da fascinação, nós já vamos encontrar espíritos com pensamento diferenciado. Não só existe o vínculo moral, como existe ligações nossas com esses espíritos de vidas passadas, ou até na presente reencarnação. O que Jesus diz? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto tu estás a caminho com ele, está dentro do Evangelho. Por quê? Porque os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos de amor, de ódio, tudo que nós sentimos não é o corpo que sente. Quando nós desencarnamos, nós levamos aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós temos de ruim dentro de nós. A morte não nos transforma em anjo e nem em demônios. Entramos no mundo espiritual tal como nós somos.
Se existe mágoa, se existe dor, se existe ressentimento, o ser magoado, o ser ofendido, ele pode ultrapassar as fronteiras do desencarne, levando essas mágoas, levando esse sofrimento junto dele. E aí nós vamos ali ter esses vínculos do processo obsessivo, aonde o espírito, nessa condição de fascinação, ele tem um vínculo não só moral, mas existe algo que nos liga a ele. Muitas vezes da atual encarnação, causas atuais das aflições, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e causas anteriores das aflições, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mostrando que as nossas ligações, os nossos comprometimentos, tanto são dessa encarnação quanto de encarnações passadas. Mas tanto num processo quanto no outro, nós temos que decidir aquilo que é melhor para cada um de nós. O direcionamento da nossa vida está dentro de cada um de nós. Então, dentro desse processo de fascinação que a doutrina espírita, Allan Kardec, estuda e nos coloca, o processo obsessivo, nós encontramos um ser mais obstinado. Ele não está junto de nós só pelas nossas tendências morais, pelo contrário, ele está junto de nós estimulando as nossas tendências negativas, porque entende que o nosso comportamento, que as nossas atitudes, aquelas principalmente de vidas pregressas, estão junto de nós. Então o fascínio que ele exerce sobre nós é nos envolver cada vez mais, para que a gente possa dar continuidade a esse processo de sintonização com ele, para que ele possa exercer cada vez mais e se aproximar cada vez mais de nós, no intuito, na condição, todo obsessor, quando nós conversamos com ele, a primeira coisa que ele diz, ele está fazendo justiça, ele se sente um ser injustiçado, porque o mal que eu pratiquei para ele em vidas passadas ou na atual encarnação, ele acha que ele tem que reparar, porque na condição dele, observando o processo que está junto de nós, ele tem que fazer a justiça. Ele tem que exercitar a lei pelas suas próprias mãos. Por isso que nós colocamos, e Allan Kardec coloca, o processo obsessivo é sempre feito por um espírito de condição moral negativada. Jamais um espírito esclarecido, jamais um espírito que está no caminho do bem, ele vai exercer influência e vai se posicionar exigindo algo sobre nós. Porque ele entende as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Mas quando o espírito está mergulhado dentro desse processo, sim, a vontade dele vai se juntando a nós. Então o processo de fascinação dentro do processo obsessivo, existe mais complexidade do que nós possamos imaginar. Nós não temos assim as simples influências do pensamento, nós temos a influência do pensamento, nós temos a sintonia do pensamento do ser que ele está, e nós temos o envolvimento do ser junto de nós, que não só vai agir através da nossa mente, das nossas emoções, como vai com o tempo atingir o nosso organismo, atingir o sistema nervoso, desregular totalmente o nosso metabolismo. Por quê? Pela aproximação constante dele junto de nós. E quando isso acontece, dificilmente nós conseguimos enxergar, conseguimos ver. Nós temos por aí quadros que chegam dentro das casas espíritas, nos consultórios médicos, os consultórios psicológicos, de pessoas com doenças, com problemas e dificuldades, que não conseguem, que a medicina não consegue detectar o problema. Porque o problema não está apenas no corpo físico, está no ser espiritual encarnado que ele está, mas está também na condição espiritual que acompanha ele na presente reencarnação. Então o processo de fascinação é um processo muito mais lento, mas é um processo muito mais inteligente, muito mais elaborado, porque o espírito naquele momento, ele tem um objetivo sim, o objetivo de desestabilizar nós, de fazer com que nós percamos realmente, o veículo da nossa caminhada, o direcionamento que nós estamos tendo na nossa caminhada. E de que maneira nós podemos evitar isso? Qual é a profilaxia dentro do processo obsessivo? Só tem uma: amor, humildade, perdão. Não existe outra. Enquanto nós não entendermos esse processo, nós vamos estar dentro de casas espíritas e templos religiosos em busca de solução dos problemas, tentando resolver doenças e problemas que aparecem do nada no nosso dia a dia, e não vamos conseguir, porque não está na mão das religiões. As religiões são caminhos que nos levam a Deus, nos direcionam à nossa origem, nos direcionam a Deus. Mas o que nós temos que fazer? O que Jesus disse? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, dentro desse processo, nós temos que entender que nós precisamos fazer a nossa parte.
Toda vez que nós buscamos a ajuda em qualquer lugar que for, quando nós sentimos que nós estamos sobre um processo de perturbação espiritual, a primeira coisa que nós temos que nos conscientizar: como e por quê? De que maneira? Se existe essa afinidade entre nós e o ser espiritual que nos acompanha, nós vamos entender que o processo pode ser de sintonia moral, ou pode ser um processo de desestruturação do psiquismo, né, por esse processo, por vidas passadas, por comprometimentos que nós tivemos em encarnações passadas, ou que tivemos na atual encarnação. Então, esses processos trazem para junto de nós, entendemos facilmente a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando fala da influência dos espíritos na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E esse processo ele é lento, ele é gradual, nós não percebemos, nós não sentimos, porque existe uma similaridade tão grande entre fluidos e energias nossos com seres espirituais que nos acompanham, que passa a fazer parte do nosso dia a dia. Nós não conseguimos sentir a influência, nós não conseguimos sentir o que está acontecendo conosco. E dentro desse processo nós vamos nos distanciando de tudo e de todos que podem nos ajudar. Todas as situações que chegam para nos ajudar, nós não buscamos essa situação. Nós fugimos cada vez mais, porque nós não estamos sozinhos na nossa decisão. E quanto mais nós nos isolamos, quanto mais nós deixamos de buscar o recurso da prece, da evangelização, do evangelho no lar, da reforma íntima, quanto mais nós fugimos disso, mais nós vamos mergulhando dentro desse processo de influenciação mútua, chegando ao ponto dos espíritos nos dominarem praticamente o nosso dia a dia, do ponto de vista orgânico e do ponto de vista psicológico. É o processo da possessão propriamente dita, aonde o espírito ele consegue ter o comando total da nossa existência. Nós passamos a deixar de ter a nossa vontade própria. A nossa vontade própria passa a ser subjugada por essa onda mental que se conjugou junto de nós e que nós sintonizamos abertamente. Abrimos o nosso campo mental, e no momento que nós abrimos o nosso campo mental, o nosso corpo físico passa a sofrer as reações desse processo mais contundente da obsessão propriamente dita. Então, quando nós sentimos alguma coisa de diferente na nossa caminhada, quando nós vemos alguma casa e é recomendado para nós fazermos um tratamento espiritual, nós temos que entender que a responsabilidade é mais nossa do que da casa que está ali. Porque o grupo que está nos orientando, ele tem todo o auxílio necessário. Como nós dissemos no início, Deus não desampara ninguém. Aí nós poderíamos perguntar, mas onde é que está Deus? Onde é que estão os espíritos nesse momento? Onde é que está a proteção espiritual desse momento? E aonde, em que momento eu busco essa proteção, essa ligação com Deus, com a espiritualidade superior? Em que momento da minha caminhada eu paro, penso e vou refletir sobre tudo que eu estou fazendo sobre a minha caminhada? Se a minha doença está fragilizada e não se consegue entender o porquê, eu já parei para pensar, para analisar meu comportamento, minha alimentação, meus vícios. Não é não. Então nós temos que olhar para nós de uma forma geral, de uma forma integral. Se existe alguma coisa que não está certa dentro de nós, nós não estamos conseguindo entender o processo, nós temos que buscar parar, sentar e analisar. Deus está sempre nos auxiliando, os Espíritos nos auxiliam sempre. A lei de Deus não tem privilegiados, mas é preciso que nós tenhamos responsabilidade sobre a nossa caminhada. Não é a casa espírita que vai resolver o meu problema, é eu. A casa espírita vai me dar um direcionamento, é eu que vou resolver. De que maneira eu vou resolver? Sentando, analisando, pensando, vendo de que maneira eu posso fazer. Porque muitas vezes nós viemos buscar a água na fonte, nós iremos vazio. Chegamos na metade do caminho, já não tem mais água. Chegamos em casa muitas vezes, a gente busca um atendimento, um passo, uma orientação, chegamos em casa muitas vezes, e que a nossa família sabe que viemos na casa espírita, ou no culto, ou em qualquer lugar. Chegamos dentro de casa, chegou a ventania, chegou o vendaval. A primeira coisa que as pessoas perguntam, onde é que tu estava, afinal de contas? Então, nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. O processo obsessivo é de todas as épocas, de todos os tempos. Não foi a doutrina espírita que criou isso. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver no Novo Testamento quantas passagens tem de perseguições espirituais, de pessoas possuídas por espíritos. Mas de que maneira nós vamos resolver isso? Só tem um caminho: reforma íntima.
transformação, oração, fé e confiança acima de tudo. E parar realmente, analisar, ver de que maneira nós estamos conduzindo a nossa existência, de que maneira nós estamos levando a nossa vida, para que a gente possa entender. Porque se existe essa ligação nossa com o mundo espiritual, devemos compreender e entender que essa ligação, ela vai se dar dentro da sintonia, através das emoções e dos pensamentos. Não tem como eu alimentar pensamentos de mágoa, de dor e ressentimento, pensamentos negativos, pessimismo. Eu sou a imagem da derrota por onde ando, por onde passo, não acredito em nada que possa ser bom, nada que possa me fazer bem. Eu chego aqui na casa espírita em qualquer lugar, mas eu não sei se ele vai resolver. Quer dizer, de que maneira eu estou fazendo? Eu não estou me ajudando em nada. Eu já entro com essa predisposição. Ou seja, eu olho na minha mente, eu olho no meu cérebro, no meu corpo, para que ele produza os hormônios necessários para me deixar nesse estado de apatia. Então é uma coisa que nós temos que mudar na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Se nós vamos buscar ajuda em algum lugar, nós vamos com fé, com confiança. Se eu chegar e dizer, não sei se ele vai resolver, então não vai resolver. No meu dia a dia, se eu estou buscando a transformação, a mudança das coisas que estão acontecendo junto de mim, eu vou lá fazer aquilo, mas já sei que não vai dar certo. Então, como as coisas vão mudar? Como as coisas vão acontecer? E nesse pensamento, nessas atitudes que nós tomamos diariamente, nós temos aquelas pessoas que convivem com a gente, sim. Aqueles espíritos naquela faixa de sintonia, que estão observando, que estão vendo, que estão nos olhando, e que se alimentam desse tipo de pensamento, desse tipo de energia. É uma questão de mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, para entender que o processo obsessivo é um processo em que muitas vezes nós carregamos pela nossa maneira de ser, pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência na dimensão humana. Isso significa que nós temos uma vida pregressa. Toda a nossa caminhada espiritual, todas as nossas experiências, todas as nossas vivências na Terra e no mundo espiritual, ela não está em lugar nenhum. Ela está no nosso inconsciente, no nosso psiquismo de profundidade. Não existe um arquivo, não tiver que eu abrir lá e pegar um arquivo imenso para consultar. Não, gente, ela faz parte de nós, no nosso psiquismo de profundidade, no nosso inconsciente. Assim manifestaram no nosso dia a dia, muitas vezes sob a forma de traumas, fobias, dores, sentimentos dentro de nós. E nós temos que trabalhar isso. É o momento de nós olharmos para nós com mais respeito, com mais carinho, com mais atenção. Porque se eu falar o sentido de nós sairmos de casa, qual é o sentido de nós buscarmos o concurso de uma doutrina, seja ela qual for, se nós não quisermos tocar a mão na massa, se nós não quisermos modificar a nossa maneira de pensar e de agir? Não existe supermédio, não existe poderes nenhum que possa mudar a nossa existência, a não ser nós. Existe um roteiro, existe um caminho. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é o modelo que a humanidade encarnada, desencarnada pode seguir? É Jesus. O modelo que vós deveis seguir é Jesus. Porque ele realmente trouxe a lei do amor, ele nos ensinou o perdão, a humildade e a caridade. E não como uma forma religiosa, mas o perdão, a humildade e a caridade, uma profilaxia que vai trazer paz, tranquilidade, serenidade. Vai colocar na minha mente, o meu pensamento, o meu cérebro em ondas totalmente diferenciadas daquela que eu alimento no dia a dia. Quando eu carrego ódio, rancor, pessimismo, inveja. Então, quando nós entendemos esse processo que Jesus trouxe para nós, não é um processo religioso. É uma maneira de nós mudarmos o nosso fluxo de energia, as nossas predisposições íntimas, alicerçadas numa lei universal, que é a lei do amor. É isso que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia. E todo o processo obsessivo, seja obsessão simples, seja fascinação, seja subjugação, toda a ligação que nós temos com a espiritualidade, nós somos o artífice do nosso próprio destino. É através de nós que as ligações se dão. Se não houvesse sintonia, se não houvesse harmonização, se não houvesse compatibilidade desses espíritos com o nosso psiquismo, com o nosso emocional, com a maneira de nós sermos, eles não teriam acesso sobre nós. Porque não teria como sintonizar. Nós estamos falando de seres que vivem numa dimensão paralela a nós, mas uma dimensão tão real quanto essa. O mundo espiritual não é um mundo fluídico, é um mundo real. Espírito tem CPF comprovante de residência, como ele diz. Ele não vive voando por aí.
Ele se manifesta normal. Ele tem um corpo de manifestação, ele não é louco. Ele tem um corpo de manifestação numa dimensão paralela à nossa. Os interesses do mundo espiritual estão ligados aos interesses do mundo material. Os interesses que nós trazemos para o nosso dia a dia vai dizer as companhias espirituais que nós vamos trazer para o nosso dia a dia. É assim que nós entendemos essa ligação da terra com o mundo espiritual. É através do pensamento, das emoções e do nosso comportamento no nosso dia a dia. Não tem outra maneira de nós mudarmos as coisas. Não tem como, pode fazer 300 Pai Nosso, 300 Ave Maria, pode vir aqui, pode ir numa terreira de Umbanda, pode ir em qualquer lugar. Não vai adiantar se eu não mudar. Se eu não entender esse princípio de transformação. Ah, eu sou perseguido por espírito, tem espírito que me persegue. Não. Nós somos perseguidos por nós, pelos nossos fantasmas, pelos nossos medos, pelas nossas crenças limitantes. Nós somos perseguidos por nós mesmos. E através dessa desestabilização emocional e psicológica que nós trazemos dentro de nós, nós sintonizamos com todos os espíritos, encarnado e desencarnado, que vão engrossar esse caldo de sofrimento e dor. É assim que funciona o processo de indução, de influenciação espiritual entre nós, seres encarnado e desencarnado. E a obsessão de encarnado para encarnado é muito mais do que nós possamos imaginar. Porque se nós falamos aqui da obsessão do desencarnado para o encarnado, entre encarnados nós somos espíritos. Somos espíritos tendo uma experiência na dimensão humana. Já falamos, ninguém vai se tornar espírito quando morrer. Não tem nenhuma possibilidade, nós já somos. Então, nós só estamos tendo uma experiência na dimensão humana. Então, existe a influência, a obsessão de encarnado para encarnado, sim. É bem mais comum do que nós possamos imaginar. Diríamos que é mais 80% entre nós aqui do que deles sobre nós. Os pensamentos possessivos, o ciúme, a inveja, a dominação, a prepotência, o orgulho em cima das pessoas, isso é um processo obsessivo. A obsessão nada mais é que a subjugação em cima de um outro ser. Toda vez que eu trato uma pessoa com desrespeito, com amor, com desamor, com ódio, com revolta, o que eu estou fazendo? Além de constranger e subjugar, eu estou também fazendo que a pessoa possa nutrir pensamentos de ódio e rancor contra mim. E naquele momento estabelece-se uma ligação entre os dois. E o processo obsessivo se dá ali mesmo. Não precisa de ser desencarnado. Se dá ali mesmo entre nós. Porque nós tivemos um pingo de respeito, de amor, de carinho, de humildade. Primeira oportunidade a gente pisa. Se está numa posição social mais elevada e não tem o discernimento, tem o amor, pisa mais ainda. E aquela pessoa que está sendo pisada, será que ela vai realmente olhar para nós, né, e dizer está tudo bem? Não, é um ser humano. São seres humanos que também sentem, que também sofrem e que se sentem humilhados. Naquele momento, o ódio passa a nutrir e passa a nos influenciar. E aí entra aquele princípio do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com todos os nossos adversários enquanto estamos a caminho, porque aquela pessoa vai desencarnar. E todo o nosso sentimento não está no corpo, tudo está no espírito. Não é o corpo que ama, não é o corpo que odeia, o corpo é manifestação. É nós seres inteligentes que adentramos o mundo espiritual, levando aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós temos de ruim. Ou seja, não vamos ser anjos nem vamos ser demônios, vamos ser nós mesmos, com os nossos defeitos, com as nossas falhas e com a mesma oportunidade de crescimento, de evolução. E vamos estar estagnados da mesma forma, porque se nós não fizermos aqui, a morte não faz milagre. Nós adentramos o mundo espiritual no mundo real. É tão real quanto esse que nós estamos aqui. Não tem nada de diferente. A única diferente é a questão da vibração da matéria. Quando estamos numa dimensão acima da dimensão que nós estamos aqui. Apenas isso. Nós somos as mesmas pessoas. Então, o processo de influenciação espiritual, ele parte de nós, sim. Podemos mudar? Podemos mudar. Tem como mudar? Tem como mudar. Mas para que fazer isso? Se eu posso muito bem correr aqui para tentar, para que as pessoas tentem resolver o meu problema, a ponto de eu achar que não tem religião, não tem ninguém que possa me curar. Não existe uma pessoa que possa me curar. Eu já fui lá, já fui aqui, já fui ali, e não adiantou. Mas é claro que não vai adiantar. Ninguém tem a solução do problema. Nós temos a diretriz, e a diretriz é Jesus, é o Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Abusei um pouquinho do horário. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.